Estou feliz em recebê-lo. Ele que é especialista em coluna, ortopedista, Dr. Marcos Vaz de Lima. Dr. Marcos, brigadão. É o Marcão doutor? também. Tudo bem, doutor? Como vai? Obrigado. Fica aqui. Salva nós, É a por favor, terceira doutor. causa de reclamação, né, Marcos? É a terceira maior causa de consulta médica no mundo. No mundo. Caramba, só. No mundo. Olha só, todo mundo tem dor nas costas. Emprego garantido pra mim, né? Isso é bom, né? Aliás, é a primeira pergunta da enquete nossa, Ah, é? pessoal. No Vamos arroba ver. Falando Nisso Band, você de casa pode acessar, curtir a nossa fotinho de hoje e responder. Você tem dor nas costas constantemente? Sol, 78% diz que sim. É muito alto esse número, É né? muito. E você sabe como prevenir possíveis problemas de coluna? 82% não sabe. Então vamos lá. Eu estava comendo, é muita coisa. É mesmo. Quando a gente fala em coluna, né, eu falo assim, como boa portuguesa, dor nas costas. Mas assim, é a coluna, né? Quais são as causas mais comuns? Vamos falar de fatores externos, Marcos, que podem gerar problema nas costas, na coluna. Bom, as causas mais comuns são basicamente sobrecarga, né? Então são sobrecargas diárias que nós recebemos do trabalho ou do nosso peso corporal, ou nós ficamos numa posição ruim, né, numa ergonomia ruim no trabalho, ou seja, numa cadeira, ou fique muito tempo de pé, ou aquelas pessoas que trabalham com um esforço muito grande, né, numa fábrica, ou seja, um pedreiro, alguém que faça um esforço. E uma outra categoria de pessoas também, e aí a gente vai ver que isso tem muito a ver com tudo que a gente está falando, é da atividade física. Porque, por incrível que pareça, o atleta de alta performance, aquele que, entre aspas, exagera ou faz alguma coisa de uma forma errada, uma técnica errada, ele também está sujeito a esse tipo de lesão. E como que eu sei, por exemplo, se o meu problema na coluna, ou a dor nas costas, vamos falar um português mais simples, pode ser alguma coisa mais séria? Toda dor que se estende por mais de 2 meses, a gente começa a falar de dor crônica, né? Acima de 8 semanas de dor, a gente já começa a falar de dor crônica, dor subaguda para crônica, e isso a gente começa a ter que se preocupar. Menos de 2 meses, uma dor aguda, quer dizer, eu fiz um esforço, eu fui para algum lugar, fiz um esforço, alguma coisa que não é eu não estou acostumado a fazer, e aí eu fico com uma dor durante 1 ou 2 semanas e não tenho mais, isso não tem muita relevância, não é muito importante, apesar de ser uma causa de consulta médica muito em pronto-socorro, mas no fundo, assim, para uma lesão mais grave, alguma coisa para se preocupar, teria que ser mesmo uma dor acima de 8 semanas. Dor nas costas, né? Você sabe o que pode estar provocando aquela dor que te incomoda tanto? Ele está aqui nos orientando, ele que é especialista em coluna, o ortopedista Marcos Vaz de Lima. Luquinha. Você comentou do colchão, lembra? Sim, Sol? sim. Aí juntando essa perguntinha do colchão se influencia ou não, olha que interessante. O amigo quer saber qual a melhor posição para dormir, para evitar dor nas costas. Vamos comentar dos dois? Vamos. O colchão não tem uma relação ainda cientificamente comprovada de que um colchão é melhor que o outro. Então fica assim, no nível menor de evidência científica seria a opinião de um especialista. Eu usaria um colchão semi-ortopédico que não é nem tão mole nem tão duro e tudo bem. Quanto à posição de dormir, essa sim, isso já tem alguns estudos e o interessante é que você durma de lado e com um travesseiro no meio das pernas. Essa é a melhor posição para dormir, é a que está menos relacionada com causa de transtornos de dor lombar. Eu acho super confortável. Vamos a alguns mitos antes da gente ver a animação? Vamos lá. Celular, mito ou verdade que pode dar dor nas costas? Não, com certeza. A gente hoje vive dependente do celular e com a cabeça baixa o tempo todo, eu acho que sim. Celular é um salto alto. Eu nunca falei para uma mulher não usar salto alto porque eu tenho medo de apanhar. Então, levar um salto na isso aí, isso está dentro faz parte. Mas um tem campo protegido, você falaria o quê? Eu continuaria deixando. Eu não confio nesse campo protegido. O salto ele pode ser utilizado tudo, mesmo o esporte, mesmo a atividade física, né? A Sol tinha comentado do taekwondo, todos esses podem ser feitos. Existem 2 maneiras da gente se machucar fazendo qualquer atividade ou usando, por exemplo, um salto. Se a gente fizer de uma forma errada, né, ou com a técnica errada, ou em excesso, né? Então, assim, um salto para sair, como é que eu vou falar para uma mulher que ela nunca vai poder usar um salto? Não é isso, mas trabalhar o dia inteiro e andar caminhadas excessivas de salto, provavelmente vão fazer mal. E a mesma coisa de uma atividade física ou de qualquer outra atividade que o ser humano faça. Sobrepeso. Com certeza, esse sim está totalmente relacionado ao aumento de aparecimento de patologias na coluna e de dor lombar. Olha só, por falar em problemas na coluna, a gente tem, né, Luquinha? É uma animação para a gente entender o que é
a hérnia de disco e enxergar. Doutor, explica pra gente, por favor. Esse é um vídeo explicativo que vocês me mostraram. A primeira patologia que aparece é a hérnia de disco. Existem outras aí, eu vou mostrar uma por uma. Perfeito. Tá? A hérnia de disco é a saída de um pequeno fragmento do disco para dentro do canal vertebral e ele encosta numa raiz e essa raiz ela se junta com mais 3 raízes e forma o conhecido nervo ciático. Né? Então dá aquela dor irradiada no meio da nádega que vai até a ponta do pé. Então essa é a patologia, uma das patologias mais comuns da coluna. Né? Aqui nós temos a dobradiça da coluna, que ela evolui com um processo degenerativo com o tempo, isso faz parte da vida da gente, ela desgastar e a gente chama de artrose isso é uma artrose na coluna, isso é muito comum também acontecer. Aqui a gente vai entender. Aqui cada raiz ela é responsável por uma região da perna de sensibilidade por um grupo muscular. Ela comanda um grupo muscular ela é responsável por uma parte da sensibilidade da pele. Então, com o exame físico, antes de você ver qualquer exame de imagem, dependendo aonde que está, por exemplo, com perda de sensibilidade nos membros inferiores, você já sabe qual raiz está acometida. E cada assim, L5... Põe ele para mim, por favor, já tirou já, né? Olha aqui, cada partezinha tem esse... Porque no meu caso é L4 e L5. O seu caso seria esse, né? Aqui é o nível L4 L5, aqui é o L5 S1. Esses dois níveis são os níveis mais comuns para ter patologia, porque justamente eles são onde tem o maior movimento da coluna. 70% da flexo-extensão da coluna, quando a gente flete o corpo ou estende ele para trás, 70% do movimento na coluna vem desses dois níveis. Então eles são os níveis mesmo mais comuns de ter as patologias e é por isso que você, por exemplo, tem no L4 L5. Então às vezes você está com a perna dormindo, que a gente fala, fica dando, às vezes é a coluna, né? Pode ser a coluna, né? Certeza. Nós vamos até a cidade de Piquete, doutor, atender o João que está ao vivo. Boa tarde, João. Boa tarde. Muito obrigada pela sua participação, viu? Eu que agradeço. Fica à vontade. Pode fazer sua pergunta, João. Tá, minha pergunta é o seguinte, no caso, tenho muitas dores nas costas. Inclusive, também tenho um problema renal, cálculo renal, já tive 2 vezes. Eu queria saber como diferenciar, no caso, a dor, no caso da postura de coluna, no caso do renal. Excelente pergunta. Obrigada, João. Verdade, João. Ótima pergunta mesmo. As dores na coluna, quando são de origem da própria vértebra, elas costumam piorar ao movimento. Né? E com o repouso elas têm um certo alívio dos sintomas. Quando você tem um cálculo renal, que é uma dor que é muito confundida, a dor é um pouquinho superior, né? E ela não melhora no repouso. Então, basicamente isso a gente já consegue diferenciar essas duas patologias. Desgaste na coluna. Afinal de contas, o que é o desgaste na coluna? O desgaste na coluna é um processo que é esperado, né? Só não vai ter quem não viver para ver. Então, todo mundo, eu falo de uma forma brincalhona dentro do consultório, olha, eu tô ficando aqui com um pouquinho de barba branca, meu olho, né, tem uma ruguinha, isso faz parte. Então, quando a gente solicita um exame de imagem, né, e lá no exame vem descrito desgaste, processo degenerativo, a pessoa, às vezes o paciente se assusta um pouco com essa informação, mas é como se fosse uma foto nossa. Ninguém vai tirar uma foto minha e falar que eu tenho 8 anos de idade, nem 80. Vamos falar que eu tenho mais ou menos a idade que eu tenho, né, 40, 42, eu tenho 42 anos. Então, os exames de imagem, eles refletem isso, é uma foto da nossa coluna, né? Então, vai aparecer lá um processo degenerativo. Isso não é para assustar ninguém. O que preocupa e o que deve ser tratado são dores. E ninguém trata exame, ninguém trata aparência, trata uma queixa. Qual é a queixa? Normalmente, pessoas que têm 40 anos de idade e uma coluna de 80, esse sim deve se preocupar. Mas uma pessoa que tem 70 anos de idade e ter um desgaste compatível com isso... É normal. É normal. É totalmente normal. É esperado. Doutor Marcos, tem muita pergunta aqui. Bora combinar outro programa. Estou à disposição de vocês, é um prazer enorme. Nosso doutor Coluna, né? Obrigada, um lindo 2020 pela frente. Muito obrigada por ter aberto espaço na agenda, viu, doutor? Muito obrigado.